Olá a todos, e o vídeo de hoje vai ser sobre hipernatremia, um excesso de sódio. Lembrando, pessoal, para curtir o canal, comentar com dúvidas, experiências, compartilhar esse vídeo para qualquer colega que precise, que durante o plantão, certamente, vocês vão pedir um sódio plasmático e com certeza algum paciente vai vir um sódio elevado, tá? Vocês têm que saber. E se inscrever no canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? O que é o objetivo desse vídeo? Você tem que identificar as causas da hipernatremia, depois que percebe, diagnostica um sódio elevado, mais que 145, e realizar o tratamento da causa, claro, porque senão o paciente vai ficar recorrendo, tendo novas hipernatremias, e fazer o tratamento, principalmente nas hipernatremias mais severas, sintomáticas, ou que possa ter alguma consequência ruim, como dano neurológico, né? Uma perda de neurônio, por exemplo, neuronal, é muito comum acontecer, tá? Então, é isso que vocês têm que sair desse vídeo sabendo. Identificar as causas da hipernatremia e realizar o tratamento da causa e da própria hipernatremia, tá? Claro que o tratamento é inadequado, que se for muito rápido, por exemplo, pode até levar a alguns danos. Então, por isso que a gente tem que conhecer bem a forma de tratar essa hipernatremia, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que vocês têm que saber saindo aqui desse vídeo. E vamos lá. Então, o que acontece? Quando o sódio plasmático está maior que 145, lembrando, pessoal, que todo paciente grave ou potencialmente grave tem que dosar sódio, é um dos exames obrigatórios, você vai constatar que alguns deles vai ter esse sódio mais que 145. Então, é isso que acontece. Basicamente, aqui, ó, igual na hipernatremia, vai sair água da célula, e isso acontece principalmente em neurônio, tá? Em tecido cerebral, é onde mais acontece. Então, por isso que os sintomas são basicamente neurológicos, porque é o tecido que mais desidrata, tá? Então, um sódio elevado, mais que 145, é isso aqui que vai acontecer. Então, vai sair água intracelular e vai para o extracelular. E isso gera consequências, tá? Então, basicamente, o paciente vai se apresentar dessa forma: letargia, fraqueza, confusão mental e sonolência que piora, vai evoluindo para torpor, que vai evoluindo para coma, tá? E crises convulsivas. Quando chega nesse grau aqui, torpor, coma e crises convulsivas, são aquelas hipernatremias severas, em geral mais que 155. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto, e se chegar tem que saber fazer o tratamento, a condução adequada. Então vai ser assim: todo paciente com esses sintomas tem que ter o sódio sérico medido. Então é isso que eu quero com esse slide. Vocês coloquem em sua cabeça que, apresentando um conjunto ou um desses sintomas, sempre peçam um sódio sérico, é obrigatório, tá? E uma vez constatando que existe uma hipernatremia, sódio mais que 145, vocês vão, através da anamnese, exame físico e exame complementares, diagnosticar a causa. E sempre vai ser uma dessas coisas, tá? Então, as primeiras são as mais comuns. Então, vai haver perdas gastrointestinais, então, diarreia, vômito, estase gástrica, aquele paciente que está com a sonda nasogástrica, por algum motivo, pode ser da cirurgia geral ou não, mas tem algum motivo para estar com a sonda nasogástrica, e tem estase, 400, 500, 600 ou mais ml em 24 horas. Então, esse paciente ele pode evoluir sim com a hipernatremia, porque essas soluções que o paciente perde, esse líquido que o paciente perde, com diarreia, vômito, estase gástrica, tem uma concentração muito maior de água do que de sódio. Então, quando você perde água e sódio, a gente tem uma hipovolemia, tá? Um sangramento comum, por exemplo. Agora, quando o líquido perdido, igual diarreia, vômito e estase, você perde mais água do que sódio, acumula sódio no organismo e desidrata, levando a um quadro de hipernatremia, tá? Outras causas comuns são perdas urinárias, diabetes compensada, tem uma hiperglicemia, a hiperglicemia leva a uma diurese osmótica, que perde muito mais água do que sódio, perde sódio também, mas proporcionalmente muito mais água. Então o paciente vai evoluir com hipernatremia. E diuréticos, então diuréticos são causas comuns também, já que a diurese provocada pela diurético é maior em água do que em sódio. Perdas cutâneas, então grande queimado, comum. Sudorese excessiva, principalmente o paciente taquipneico, febril, muito sudorético, com febre, né, em geral mais elevada. Então esse paciente perde muito mais água do que sódio e faz hipernatremia. Esses pacientes, boa parte ou quase todos deles vão ter uma inabilidade de ter acesso à água, seja por um quadro neurológico de base, não é comum demais, o paciente em geral, ele tem algo neurológico que rebaixa a consciência ou que deixa ele totalmente dependente, então ele não tem acesso à água,
E tem essas perdas que a gente falou que são mais ricas em água do que sódio. Então, vai ser sempre esse o contexto em que a hipernatremia vai acontecer. Esses três aqui, de longe, são as principais causas, é o que a gente vai ver no dia a dia, lá no plantão, é isso que vocês vão ter. Agora vem os mais raros, que vocês têm que saber que se tiver hipernatremia, principalmente as mais severas, que não se enquadra nisso, aí você pensa em diabetes insípido, pensa em disfunção hipotalâmica, então tem que ter uma lesão cerebral próximo ao hipotálamo ou no hipotálamo, ou soluções hipertônicas, tá? Então isso aqui em geral é iatrogênico, acontece principalmente quando a gente dá bicarbonato de sódio a 8,4%, soluções que são que tem muito sódio, né? Hipernatrêmicas. Então, vamos colocar essas quatro: perdas gastrointestinais, urinárias, cutâneas e iatrogênica, que são as soluções hipertônicas, que é principalmente o NaCl a 8,4%. Desculpa, o bicarbonato de sódio a 8,4%. O NaCl a 3%, que às vezes a gente usa no paciente quando tem hipertensão intracraniana, mas principalmente para tratar a hiponatremia, também pode ser uma causa, vai que passou da hora de desligar esse NaCl a 3%, aí pode levar à hipernatremia também. Então, uma vez fazendo esse diagnóstico, alguma dessas 6 causas, principalmente essas 4, 3 primeiras e a última, vai ser. Não achou? Aí vai nessas duas aqui que são mais raras, mas você vai ter que procurar e achar, tá bom? Então vamos lá. Agora, uma vez fazendo o diagnóstico, descobrindo a causa e tratando, claro, tem uma diarreia, vai tratar a diarreia, tem vômito, vai dar antiemético, tem diabetes compensada, vai dar insulina e tudo mais. Mas fazendo isso, além disso, principalmente se a hipernatremia for mais severa, mais que 155 ou sintomática, você vai ter que tratar. Aí tem duas formas de tratar, de acordo com a instalação da hipernatremia, se é aguda ou crônica. Então, se a hipernatremia aconteceu em mais de 48 horas, que é a maioria absoluta dos casos, quase sempre vai ser isso, você vai tratar dessa forma. Vai dar soro glicosado isotônico, igual tem aqui. Então, soro glicosado isotônico, 5%, 1,35 ml por quilo por hora. Pega lá o peso do paciente e coloca 60 quilos vezes 1,35 e acha a quantidade em ml hora que tem que dar de soro glicosado isotônico. Até no máximo 150 ml hora, tá? Além disso, você vai fazer hidratação oral ou enteral. Aí é muito variável, mas em geral a gente passa 2, 3 litros de água na solução enteral, né, de água enteral, ou via oral, toda hora hidratando. Em geral, o paciente é enteral porque boa parte das vezes tem um quadro neurológico, né? Então você vai fazer dessa forma. E você vai calcular, às vezes, pela perda, né? Então tem um poliúria que você consegue mensurar, aí você dá mais ou menos água enteral ou oral de acordo com isso, mas isso aqui é um pouco variável, em geral 2 a 3 litros, tá? E você vai reduzir aproximadamente 10, a literatura fala 12, mas 10 é um número mais fácil de raciocinar, 10 mEq do sódio em 24 horas. Não reduza mais que isso. Se você reduzir mais rápido do que 12 mEq por hora, pode levar a um edema cerebral, tá? Então tem que tomar esse cuidado e não faça isso. Sabe-se que isso é mais comum em criança do que adulto, mas ninguém vai arriscar isso. Então por isso que vocês vão fazer essa prescrição de soro glicosado dessa forma e ficar medindo sódio de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, tá? Porque se cair, você correu lá 2, 3 horas e caiu 5, 6, 7 de sódio, desliga ou reduz a vazão, porque senão vai cair mais do que 12 mEq em 24 horas, no caso aqui mais que 10, isso pode ter risco de edema cerebral. Então não faça isso, apesar de ser mais comum em criança, ter pouca evidência de que adulto pode acontecer, não faça isso nunca, que pode ter, pelo menos na teoria, esse edema cerebral, e você vai evitar, tá? Então essa é a forma que a gente trata a maioria dos casos de hipernatremia. Quase todos são crônicos mesmo, mais que 48 horas, e assim que você vai lidar. Está tratando a causa, mas a causa vai demorar um tempo para ter uma resposta ao tratamento, e você vai reduzir o sódio plasmático dessa forma. Não esqueçam, é isso que vocês têm que fazer. Se a hipernatremia for aguda, menos que 48 horas, é incomum, é muito incomum, tá? Em geral acontece assim, a pessoa tem diabetes insípido e perde o acesso à água porque foi anestesiado por uma cirurgia grande. Aí isso pode acontecer, tá? Outra coisa é a intoxicação por sal, mas eu nunca vi em 15 anos. Então não é comum isso acontecer. Mas vocês têm que saber. No caso, vocês vão dar soro glicosado isotônico, 5%, 3 a 6 ml por quilo por hora, num máximo de 666 ml por hora. Porque mais que isso aqui é muita coisa de glicose, tá? Tem que evitar. Só que nunca aconteceu. Eu mesmo não tenho experiência de tratar uma hipernatremia aguda com essa dose aqui de soro glicosado, porque é muito raro. Raramente você vai ver. Se a pessoa já tem uma diabetes insípida, ela já chega com esse diagnóstico, o pessoal da anestesia e do CTI pós-operatório já toma muito cuidado com isso. Então é incomum, mas vocês têm que saber que existe e pode acontecer.
você vai medir o sódio a cada 2 horas e tem que reduzir 1 a 2 mEq por hora. Aqui pode ser mais rápido, porque, afinal, a hipernatremia aguda, então aquela questão do edema cerebral, o risco é muito menor ou inexistente. E vai fazendo isso aqui até o sódio estiver em torno de 145, tá bom? Então, basicamente é assim que a gente trata a hipernatremia aguda. É menos comum, vocês têm que saber, talvez ter anotado em algum lugar, porque se vocês tiverem um azar de pegar um caso que é exceção, um caso raro desse no plantão, vocês saibam tratar. Agora, esse outro slide aqui é obrigatório, não dá para ir para um plantão sem saber isso, porque certamente vocês vão se deparar com uma hipernatremia crônica com mais de 48 horas de evolução, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa muito comum mesmo, é a cetoacidose diabética, ou estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico, que gera hipernatremia. O próprio tratamento dessas complicações e a própria complicação dessa complicação diabética, né, do CAD ou do estado hiperosmolar, leva à hipernatremia. Então é por isso que é tão comum. Aí não há um consenso de como tratar a hipernatremia nesses casos, tá? Não há um consenso, mas o que sugere-se é tratar igual, tem no protocolo, tem a forma correta de tratar os dois, você vai seguir, tá? E uma maneira é você colocar o cloreto de sódio a 0,45 ao invés na CL, né? A 0,9, no soro fisiológico, você coloca 0,45, 6 a 2 ml por quilo por hora. Então isso já reduziria o sódio automaticamente, já que é uma solução hipotônica, tá? Então é uma maneira, e como você não pode usar o soro glicosado isotônico, porque isso pode aumentar ainda mais a glicemia nesses dois estados, então esse aqui seria uma opção interessante. Mas eu peço que vocês vão lá no vídeo de CAD e estado hiperosmolar e assistam. Então tem toda uma sequência de tratamento que você tem que seguir. Em geral isso já resolve a CAD, estado hiperosmolar, a hipernatremia, mas se não resolver, lembra que no lugar do cloreto de sódio a 0,9 fisiológico, você pode usar 0,45, tá? Ou então, uma dessas outras duas medidas aqui, que é o soro glicosado a 2,5%, que nada mais é que ABD mais soro glicosado isotônico, ou soro glicosado isotônico mais soro fisiológico, que dá o 0,45 no final, tá? Então, é duas maneiras de tratar a hipernatremia, especificamente na CAD e no estado hiperosmolar, tá? Então, vocês têm que assistir o vídeo dessas duas coisas, cetoacidose, está lá só como cetoacidose diabética, que vocês vão entender melhor, que cada passo vocês vão fazer, mas só saiba disso. Você pode substituir a solução que a gente usa para reposição volêmica na CAD por uma dessas três aqui, tá? Ou soro 0,45, 6 a 12 ml hora, quilo hora, né? Ou soro glicosado 2,5%, que aí diminui a hiperglicemia causada, tá? Então faz isso diluindo de forma igual ao glicosado isotônico e ABD. Ou soro glicosado 5% e soro fisiológico a 0,9%. Então, seria uma maneira também de conseguir fazer isso, tá? E, pessoal, existem aquelas fórmulas de estimar o déficit de água e o tanto que o sódio vai cair com a quantidade de solução que você precisa, tá? As fórmulas de Androghi. O problema é que existem limitações, é muito imprecisa. Você faz o cálculo, é interessante fazer porque você tem uma noção de quanto você vai precisar de volume. Só que o problema é que é impreciso. Você faz aquele cálculo, aquela quantidade de solução e o sódio não baixa o tanto que deveria, o tanto que a fórmula mostrou. Ou então baixa demais, mais do que a gente esperava. Então não faça isso. Então vocês podem até usar essa fórmula, sabe que é uma estimativa inicial grosseira, muitas vezes imprecisa, mas meçam o sódio de 6 em 6 ou de 4 em 4 horas, porque vocês podem ter surpresas desagradáveis, do sódio cair rápido demais e aumentar o risco de edema cerebral, ou cair lento demais, que se cair lento demais, se não conseguir resolver, isso em si já aumenta a mortalidade do paciente, que se não resolveu da forma mais rápida e adequada possível, tá? Então lembre disso, por isso que eu nem vou entrar no escopo de explicar essas fórmulas aqui, porque na prática, depois de essa evidência científica que são fórmulas imprecisas, a gente ou não usa ou usa só para estimar a quantidade de volume ideal e fica de olho no sódio de 4 em 4, de 6 em 6 horas lá. Isso que a gente tem que fazer na prática, tá? Então basicamente é isso que eu ia falar por hoje. Então lembre de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e dar sugestões, inclusive, para os próximos vídeos. Então bons estudos e bons plantões para todos vocês.